Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28, né, que já entra na parte da instrução dos Espíritos. E nós vamos falar um assunto, até então, polêmico para algumas sociedades e que não deveria ser. Que a gente já deveria entender por si só, né, que alguns atos nossos, eles não são condizentes, né, com a nossa manifestação espiritual. Neste Evangelho é feita uma pergunta da seguinte maneira: um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressar-se o fim? Resumindo, ele está perguntando se uma pessoa, quando está sobre um abatimento, uma enfermidade muito grave, e que não há, diante da medicina, da ciência, uma cura, e que a cada dia essa pessoa está agonizando, sofrendo desesperadamente no leito, sem saída, sem saber o que fazer. E claro, a família, os amigos, né, os parentes também sofrem em ver essa pessoa assim. Ela já não tem condições de ficar isolada dos aparelhos, ela precisa de aparelhos para respirar, ela precisa talvez até ser submetida, né, a um coma induzido. Tudo isso para abreviar a vida dela. E aí a pergunta é: seria lícito poupar-lhe esses instantes de angústia? Seria correto a gente autorizar, né, que sejam desligados os aparelhos dessa pessoa, o que é conhecido como a eutanásia, né? Seria lícito? A resposta sobre a orientação, né, de São Luís é a seguinte, do Espírito São Luís é a seguinte: quem lhe daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode conduzir um homem até a borda do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar a si e levá-lo a obter outras ideias? Mesmo que o moribundo esteja em situação extrema, ninguém pode dizer com certeza que sua hora derradeira chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões? Nós temos então a seguinte orientação, e até pelo conhecimento do próprio estudo do Espiritismo, de que nós não temos, em hipótese alguma, nem sequer pensar no direito de abreviar uma existência, nem humana, nem de animais, nem de plantas. Temos que ter o respeito pelo equilíbrio do universo. E nós temos que entender que cada pessoa, que cada indivíduo na sua condição de encarnado passa por provas, passa por expiações de acordo com a necessidade do programa que ele fez para a reencarnação. Então, quando nós autorizamos, né, talvez pelo lamento, pela dor, pelo sofrimento, que desliga o aparelho de um ente querido, quando nós temos essa autonomia, até mesmo diante da justiça, nós estaríamos ceifando o direito dele, enquanto espírito, de experienciar ainda momentos de expiação, momentos de cura e de libertação para ele, enquanto espírito. Mas a pessoa sofre, a pessoa está agonizante, ela não tem consciência. É evidente que o corpo físico, esse material que nós utilizamos como casca, como morada para nós espíritos, ele não me permite mais ter uma consciência nítida, muito menos uma consciência mental quando está relacionada ao organismo, ao cérebro. Eu não tenho mais essa consciência porque eu estou desvinculado já da matéria a alguns níveis, a alguns pontos. Eu estou aos poucos sendo desligado deste corpo, mas eu, quanto espírito, tenho toda a plenitude, toda a consciência daquele ato que está acontecendo. Então é óbvio que cada momento ali, ainda que eu estou vinculado a esta matéria, que é o meu corpo físico, que me serviu de morada durante um bom tempo, e se ele está submetido a alguma enfermidade, ou talvez por alguma doença, por algum acidente que causou ali o estado em que a pessoa se encontra, né, entre o processo de desencarne, ninguém tem o direito de abreviar essas oportunidades que o Espírito tem, oportunidade de regeneração, oportunidade de reflexão sobre tudo que ele passou nessa existência temporária, nessa existência atual, e também fazer comparações e observações do que ele passou em existência anterior. Estes momentos para os espíritos que estão já quase num processo de desencarne,
é muito proveitoso, talvez o mais proveitoso de todos na existência humana que ele teve. Por isso que nós não temos nenhum direito de abreviar a vida de ninguém. Do ponto de vista material, do ponto de vista tocável, do ponto de vista da incredulidade, talvez a gente pense que ao permitir que desligue o aparelho, aquela pessoa vai parar de sofrer. Não, ela não vai parar de sofrer. Porque o Espírito é eterno. Ele é responsável por todos os atos que ele plantou aqui no planeta Terra e também em vidas anteriores. Mas nós temos que compreender que o que para de sofrer às nossas vistas seria, as reações do corpo físico, que elas deixam de ter assim que o espírito se desliga completamente do corpo material, através da ação do perispírito. Então nós vamos compreender que não adianta autorizar a eutanásia, permitir que desligue os aparelhos, porque isso não cessará a dor e o sofrimento do espírito. Mais ainda, estaremos contribuindo para que ele deixe de galgar aí mais um degrau de evolução, porque talvez aquele último milésimo de segundo na condição dele encarnado como ser humano era o que ele precisava para evoluir. E nós, talvez pela incredulidade, pelo materialismo, por achar que ele estava agonizante, sofrendo, e que ele não teria consciência, autoriza. Então temos sim grande parcela, grande responsabilidade nestes casos, por fazer com que muitos espíritos não contribuam com a completa evolução do qual ele planejou no momento de reencarnação. Então nós não temos o direito de abreviar a vida de nenhum espírito na condição humana, também não temos esse direito com os animais, também não temos esse direito com as plantas. O nosso dever sempre foi muito bem colocado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é essa solidariedade de poder olhar para a pessoa, ter empatia e continuar amando ela da maneira que ela se apresenta. O nosso dever e obrigação diante de uma pessoa enferma, que está nestes momentos finais, é de emitir vibrações positivas, de preces, chamar o auxílio dos espíritos de luz, para que possa auxiliá-la a completar este novo ciclo da existência dela, ou seja, desligar do corpo material, sem nenhum dano, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma perturbação espiritual, e assim continuar o seu rumo de evolução no plano espiritual. Mas nunca devemos recorrer à ciência como meio de amenizar a vida de um ser humano, porque nós não sabemos do que de fato ele precisa. Como eu já disse, talvez a única dor que ele mais necessite, ou a única experiência, ou o único aprendizado, está nesses últimos milésimos de segundo que nós poderíamos ter tirado o direito dele. Os espíritos que já desencarnaram e que passaram por este processo agradecem muito por terem ido até a última instância, o último fôlego deste contato espiritual com o corpo carnal aqui na Terra. Quando não mais necessário o corpo carnal, eles se despreendem de maneira natural e equilibrada. É nisto que nós temos que se apegar, principalmente como cristãos, principalmente como espíritas, que não nos é dado nenhum direito de abreviar nenhuma vida, e que todas elas no plano terreno têm a sua existência, têm a sua importância e têm sim o seu equilíbrio. Mas onde está o equilíbrio? As pessoas que autorizam, por mais que usam de justificativa de que aquela pessoa que está enferma está sofrendo e que talvez desligar os aparelhos seria amenizar a dor dela, você pode ter plena consciência que ela não terá jamais paz alguma. Que por mais que ela tenha certeza que foi uma decisão sábia, a sua consciência dirá que não, constantemente. Por mais que as pessoas próximas a ela digam que foi uma atitude sábia, uma atitude nobre, uma atitude que deve ser louvada, ela por si só sabe que o ato que ela cometeu foi estar infringindo uma lei natural de Deus. Portanto, ela não terá sossego, ela não terá paz, ela terá tormenta constante. E essa tormenta vai começar a se disseminar entre as famílias, entre os amigos, entre as pessoas próximas. Ela vai mudar o comportamento, ela vai mudar as atitudes, ela vai mudar os pensamentos, porque no seu íntimo ela compreende que ela interferiu neste processo natural.
E o processo natural de nós espíritos, que quando encarnamos no planeta Terra, é cumprirmos o nosso cronograma reencarnatório, seja ele da maneira que colocamos ou que nos foi apresentado devido aos nossos débitos, temos que cumpri-lo até o final. Isso nos dá satisfação, isso nos dá, né, o júbilo de conseguir galgar mais um degrau na evolução. Mas quando alguém nos tira esse direito, este alguém inevitavelmente também é afetado, assim como o espírito também acaba sendo afetado por não ter cumprido, né, ou não ter vivenciado o único momento que certamente ele precisaria para completar a sua trajetória. Por isso que é muito importante termos consciência de nossas responsabilidades. Também nossa responsabilidade, quanto encarnados, de não ser imprudentes, porque nós podemos abreviar as nossas vidas. E este tormento seria muito mais dificultoso do que continuar sofrendo aqui no planeta Terra, tendo as dificuldades, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando nós, pela imprudência, abreviamos as nossas vidas, nós também tiramos de nós mesmos o direito que nós tínhamos de galgar mais um pouco na evolução, cumprindo os desígnios que me foram submetidos, e que ora eu também me submetia antes de reencarnar. Portanto, eu estaria também infringindo uma lei natural de Deus. Sentiria esta dor de uma forma terrível no plano espiritual, por ter perdido esta oportunidade de evolução. São estes acontecimentos que nós temos que colocar em destaque todos os dias, que não nos é dado a permissão de abreviar a vida de ninguém, nem de um inseto, nem de um animal, muito menos das plantas, porque tudo tem o seu equilíbrio natural. O respeito, eles devem existir. O respeito com aquilo que chega até nós deve ser primordial. Eu não estou falando aqui, né, no sentido, vamos falar, na composição humana hoje, em que animais são sacrificados para alimentação. Não estou falando neste sentido, que até então nós sabemos também pela espiritualidade que não é o certo a se fazer, uma vez que são vidas, né? Mas não estamos discutindo este ponto, estamos falando em abreviar a vida de pessoas ou de seres que estão ali no seu último momento derradeiro, no seu momento de desencarne. Nós temos que ter essa consciência. Se nós conseguimos ter essa consciência, é evidente que vamos ter a consciência também que matar um animal para se alimentar dele não é adequado para a raça humana, principalmente nos novos tempos que nós estamos chegando. E que a nós é fornecido muitos outros tipos de alimentos, né, que são bons, saudáveis e que suprem todas as nossas necessidades. É uma questão ainda que nós temos que evoluir muito para começar a compreender isso. Posso dizer por mim mesmo também, que neste ponto nós precisamos evoluir. Mas existe ainda, né, um pedaço muito grande, um buraco muito grande em eu tenho a plena consciência de quanto espírita, que jamais abreviaria uma vida de um ser que está ali, passando por dificuldade, que está praticamente desencarnando, e eu achar que ele estaria sofrendo, agonizante, que seria a melhor decisão abreviar-lhe a vida cometendo a eutanásia, permitido dentro das leis, né? Aí sim eu estaria agindo totalmente como um anticristão, como uma pessoa que não compreendeu os exemplos de amor de Cristo. No entanto, eu reparo que tem um buraco. Por quê? Porque eu consigo ainda perceber que hoje eu não mato animais, não faço isso, não teria coragem, mas eu ainda consumo alimentos de animais que são mortos. Então existe na realidade muitas arestas para que nós espíritos na condição humana, ainda influenciado pela carne, possa transformar e mudar. E a gente precisa, porque nós sabemos que o mundo vai evoluir a partir do momento em que respeitarmos o equilíbrio natural, em que a convivência entre os seres serão possíveis, adequadas e amenizadas. Deus não faz nada errado. Tudo em Deus é justiça, tudo em Deus é perfeição. Portanto, quando toda a humanidade compreender que isso é uma verdade, tudo aquilo que nos preocupa, desde o financeiro, os bens materiais, desde o acúmulo de animais que também preocupam a população, que preocupa também a economia, né? Se eu não consumo tal produto de tal animal, vai proliferar, então vai ser impossível conviver entre eles. Ainda existe isso porque ainda existe na nossa mente esta crença. Quando a gente eliminar esta crença e compreender que não nos falta nada e que existe um ponto de equilíbrio, que Deus sabe cuidar disso, há uma transformação.
Mas recorrendo aqui, né, ao processo da eutanásia, não temos esse direito. E que tenhamos a capacidade de pensar sobre isso. Porque também existe o lado de que talvez esse último milésimo de segundo que a gente tirou do espírito seria talvez o único fôlego que ele precisava para poder, né, restituir todo o seu vínculo com o corpo material e voltar à vida. Porque, como ele fala, né, São Luís no começo, quem somos nós para prejulgar os desígnios de Deus? Talvez aquilo era necessário, era importante para ele e para a família dele. E por um suspiro ele volta à vida. A vida humana. A ter o equilíbrio da vida humana dele de volta. Ou seja, restituir-se junto ao seu corpo físico e assim, né, caminhar e galgar nas oportunidades novas que ele vai ter na existência humana. E claro, né, compreender que o papel dele, crucial e importante, é levar o bem às outras pessoas. Então vamos compreender isso, que nosso direito, quanto espíritos encarnados, é proporcionar alegria e bem às outras pessoas. É trazer a benevolência e compreender e ver aonde nós estamos errando para que a gente possa começar a mudar. Eu vou conseguir mudar tudo de uma hora para outra? É evidente que não. Porque nós estamos sob pressão constantemente, pressão de pensamentos de espíritos encarnados e também de pensamentos de espíritos desencarnados. Por isso que o Espiritismo nos convida a fazer uma reforma íntima. Faça uma reforma íntima de quem és tu e saberás quais são os pontos que a gente pode começar a mudar aos poucos. Porque nenhuma mudança, ela é de fato verdadeira quando ela é abrupta, quando ela acontece de uma hora para outra. Quando você olha para uma pessoa, nossa, como que ela mudou bastante, né? Como que esta pessoa hoje está diferente? Uma questão de dias, ela se tornou completamente outra. Cuidado. A mudança, ela é lenta. A mudança, ela não é tão rápida quanto se imagina. A mudança, ela tem que ser lenta, por quê? Porque ela tem que ser verdadeira. E eu tenho que avaliar quem eu sou e quem eu preciso me tornar e onde eu preciso mudar. Ninguém muda da noite para o dia. Ninguém deixa um vício da noite para o dia. Ninguém se torna melhor ou pior da noite para o dia. São os momentos e as vivências que nós temos no dia a dia é que vai nos transformar. É que vai fazer com que a gente seja melhor ou seja pior. Mas precisa de tempo. Precisa de coerência. Precisa de discernimento. Sem isto, nós não vamos conseguir se transformar. Então, a reforma íntima, ela é lenta, ela é demorada. Porque primeiro eu tenho que identificar o que realmente eu sou. Eu já sei, espírito. Mas qual é a minha missão? Minha missão é proporcionar alegria, levar amor às pessoas. Ótimo, legal, mas como eu vou fazer isso? E aí eu vou descobrir que eu não estou fazendo. E qual é o melhor caminho que eu tenho para poder fazer isso? Quais são as diretrizes que eu tenho que seguir? Está vendo que não é algo que se faz com uma semana, com um mês, mas se faz durante praticamente 100 anos de existência no plano terreno. Por isso que a misericórdia de Deus nos concede a reencarnação. Porque quando eu tenho consciência de quem eu sou quanto ser humano, eu já estou na fase dos 15 para os 20 anos. Dos 20 até os 30 é o período mais de perturbação que os espíritos passam. Por quê? É o contato com a sociedade, com as pessoas, as experiências, as mudanças, tudo é válido. Dos 30 até os 60 é onde você realmente começa a querer amadurecer. Então, quando você percebe, quando você chega aos 60 anos, você descobre que você ainda não aprendeu nem 30% da vida. E que você não madurou nem 20% do que realmente é a nossa obrigação quanto espíritos. Por isso que a misericórdia de Deus nos permite a reencarnação. Ainda mais considerando que algumas pessoas já desencarnam antes dos 60. Ou seja, ela não completou o processo evolutivo para que ela alcance o céu tão assim almejado por todos. Então eu preciso, na bondade de Deus, ter uma nova experiência no novo corpo, mas eu continuo sendo eu eternamente. Um único espírito, tendo as minhas vivências, né, com outras roupagens. Por isso, né, o Espiritismo nos convida a fazer uma análise profunda de quem nós somos e também nos convida a entender que nós não temos nenhum direito de interferir, né, no processo evolutivo do outro. Não temos o direito, né,
de interferir, principalmente para as pessoas que estão agonizantes e sendo vítimas de cruéis sofrimentos. Porque elas precisam passar por isso. Elas precisam aguentar até o último suspiro. Se for do mérito, elas vão desencarnar. E se for do mérito, elas vão continuar a encarnar. Por quê? Porque tudo é mérito. Nós temos que compreender que o nosso mérito na condição de encarnado, diante de uma pessoa que está agonizante, é fazer por ela o que nós podemos realmente de verdadeiro oferecer, que é as nossas orações, as nossas preces e as nossas energias, e os nossos pensamentos bons. Este é o nosso mérito neste momento. Não de autorizar que aquela pessoa, autorizar que aquela pessoa possa ser submetida a uma eutanásia. Não dizer, olha, eu autorizo você a desligar os aparelhos. Este não é o nosso mérito. É estar ali do lado, enquanto aquele espírito necessita. E não confunda. O corpo ele vai expressar as dores, os sofrimentos e as dificuldades, vai agonizar. Não terás, portanto, diante de nossos olhos consciência nenhuma, mas o espírito, que é quem somos verdadeiramente, tem plena consciência do que está acontecendo e sabe da importância de cada minuto, de cada segundo que ele está passando. Portanto, é nosso dever respeitar esta lei universal, este equilíbrio divino, e assim contribuir significativamente para a vida daquele espírito, como para a nossa vida, nossa existência humana. Por hoje, muito obrigado.